se alastram empurradas pelos ventos e a falta de chuvas, que sempre ocorre nesse período, só agrava o problema. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que a região do Pantanal enfrenta o período mais seco dos últimos 47 anos. Nesta quarta-feira, o Senado Federal instalou uma comissão externa que vai funcionar por 90 dias para acompanhar as ações de combate às chamas na região e também vai apresentar sugestões legislativas para ajudar a evitar a repetição da tragédia nos próximos anos. Para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o relator da Comissão Especial, o senador Nelsinho Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. Boa noite, senador. Obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Boa noite, De Souza. É um prazer estar aqui, mais uma vez, na Band, para poder levar as informações nesse canal voltado para o agronegócio e para todos aqueles que querem sempre uma imprensa séria e ética, como vocês são acostumados a fazer. Também participa dessa conversa por meio do Skype o pesquisador da Embrapa Pantanal, Vilfrido Thomas, que está em Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul. Boa noite, doutor Vilfrido. O senhor me ouve bem? Ouço sim, boa noite. Obrigado pelo convite para participar desse debate. Legal. E também aqui por meio do Skype está conosco ainda a sócia proprietária da Fazenda São Francisco, que fica lá em Miranda, também no Mato Grosso do Sul, a Andréia Cúcia Coelho. Boa noite, senhora Andréia. A senhora me ouve bem? Boa noite, escuto sim. Obrigada pela oportunidade de apresentar o produtor rural. Nossa, e eu vou pedir licença aos senhores que estão aqui por Skype, vou começar com o nosso convidado que está presente aqui no estúdio, o senador Nelsinho Tradi, que é o relator aí da comissão externa, que vai acompanhar todo esse trabalho que está sendo realizado pelos governos, né, senador, governo do Mato Grosso do Sul, governo do Mato Grosso e também do governo federal. Qual o objetivo, de fato, da comissão? Como é que os senhores pretendem, em última análise, contribuir do ponto de vista legislativo para tentar não só conter as chamas que estão, nesse momento, devastando o Pantanal, mas principalmente evitar que aquilo aconteça, que essa tragédia aconteça de novo nos próximos anos? De Souza, primeiro, obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui a Andréia Coelho, que deve estar sentindo aí na pele, por ser a produtora lá de Miranda, e também ao representante da Embrapa, que vai, com certeza, brilhantar muito esse debate, pelo conhecimento de causa que tem dessa questão. Para o telespectador compreender, o nosso estado, ele foi dividido, ele era Mato Grosso, aí ele foi dividido em 77, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal, ele existe nos dois estados, sendo que 65% dele no Mato Grosso do Sul e 35% no Mato Grosso. O que tem hoje de queimada é algo assustador. É muito em função do clima, que está ajudando ao fogo se alastrar, por estar seco e está ventando muito, e também pelos focos intensos de propagação das queimadas. São mais de 5.600 focos que a gente teve conhecimento que está se alastrando nos 3.000 hectares que existe, que está sendo queimado lá no nosso Mato Grosso do Sul. Isso equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo ou ao estado do Sergipe inteiro. Bom, nós estamos diante de uma tragédia, e quando a gente está nessa situação, eu acho que a palavra união é a que deve ser colocada em voga. União do Legislativo, que demandou já essa comissão, formada por 8 membros. Hoje acabou de entrar nessa comissão o senador Carlos Fávaro, que é lá do Mato Grosso, entrou também o Jaime Campos, que é lá do Mato Grosso, o Fabiano Contarato, que tem essa causa como o seu principal norte de mandato, a causa ecológica, e que vai abrilhantar muito essa comissão, e o senador Esperidião Amin. Fora o senador Wellington Fagundes, que foi o propositor, é o presidente, esse que vos fala, senador Nelsinho Tradi, e as senadoras Soraya e Simone. Pois bem, uma situação como essa, após a gente empurrar o governo federal para que tome medidas práticas, como a gente viu acontecer nessa semana, já foram quase 15 milhões de reais liberados, somando os dois valores do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso,
que, num primeiro momento, pode não parecer um valor substantivo. Porém, os 2 projetos que chegaram para poder liberar o recurso, de pronto foram atendidos. O ministro Rogério Marinho, a ministra Tereza Cristina, que é oriunda de Mato Grosso do Sul, nascida em Tereno, cidade vizinha de Campo Grande, a nossa capital, esteve também presente, não só em Campo Grande, como também lá no estado vizinho, que é o Mato Grosso. No mesmo dia fizeram as 2 viagens e constataram em loco esse problema. Com certeza foram sensibilizados e nós vamos promover que eles possam, ainda nesse mês de setembro, voltar para poder testemunhar e presenciar o que realmente está acontecendo. Porque uma coisa é você vê aí na televisão, outra coisa é você estar lá como a Andréia está, para poder realmente presenciar aquilo que está acontecendo. Então, nós queremos promover exatamente isso para que a gente possa achar as melhores soluções para essa questão. Doutor Valfrido, eu vou pedir licença ao senhor, eu vou falar com a Andréia, então, que é a nossa representante aí do gênero, não só feminino, mas também é representante aí dos produtores rurais, para que ela nos dê um parecer aí do que vocês estão vivendo neste momento. O senador Nelsinho Trade falou, uma coisa é a gente olhar pela televisão, toda aquela nebulosidade gerada aí pelas chamas, a gente vê a chama consumindo, queimando a mata, a gente vê, por exemplo, os animais sofrendo com tudo isso, e a gente vendo pela televisão, a gente sofre junto. Eu queria ouvir o seu depoimento aí, como é que é vivenciar essa realidade neste momento, uma das regiões mais ricas que o Brasil tem. Quer dizer, quem já passou por lá, e eu já passei por lá, sabe de fato que aquela região, não só a flora como a fauna, realmente é riquíssima e é importantíssima aí para a manutenção aí do próprio bioma, do próprio ecossistema nacional. Fala um pouquinho para a gente como é que você está sentindo essa situação aí no meio dessa tragédia toda aí, por favor, Andréia. Então, nós sentimos uma dor imensa, né? O homem pantaneiro sente com essas queimadas que estão acontecendo, porque é o local onde ele tira o sustento, onde ele batalha para manter, para preservar, inclusive. Então, é muito dolorido ver isso se tornar chamas. Mas eu gostaria de fazer uma observação, que nós trabalhamos com turismo aqui, e as pessoas ligam pensando que o Pantanal inteiro está em chamas, né? Então, eu chamo a atenção para tomar cuidado em generalizar essa situação, né? Infelizmente, está sendo um incêndio muito grande, muito triste, mas não podemos generalizar. Aqui, por exemplo, em Corumbá está tendo focos, mas aqui na região de Miranda já a situação não tem queimadas, graças a Deus. E assim, dizer que eu acho que a principal importância é fazer a conscientização das pessoas. É algo que tem me assustado um pouco, o distanciamento entre o produtor rural e o homem da cidade, né? Não compreenderem as formas de combate, não entender o produtor como aliado na preservação natural e não o causador do problema, entendeu? Agora, isso é uma coisa importante que você falou, quer dizer, quando a gente... eu sei que, por exemplo, a sua fazenda ela é dedicada ao ecoturismo, mas também é dedicada à pecuária. E, às vezes, as pessoas, quando falam, já logo vão culpando, né? Todo mundo já sai culpando todo mundo de início, né? Eu acho que, neste momento, é a hora da gente identificar os problemas, naturalmente, mas... queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre isso, quer dizer, esse peso que recai sobre o produtor, que no fim das contas acaba sempre levando toda a culpa. Eu acho que é bom a gente esclarecer que o produtor do Pantanal ele tem consciência também, em sua maioria, deste processo natural que ele vive lá dentro, né? Durante a instalação da comissão, ontem, por exemplo, eu não me lembro qual foi dos senadores que falou, há características muito específicas. O próprio cavalo é um cavalo específico pantaneiro que permite que ele mantenha, por exemplo, o casco submerso durante muito tempo, sem que isso o prejudique, outros cavalos não conseguiriam sobreviver. Há características muito específicas e há comprometimento também do produtor em relação a essa questão da preservação ambiental, né? Fala para a gente um pouquinho também, André, por gentileza, sobre isso. Sim, o
o homem pantaneiro, ele sabe viver nesse ambiente que são grandes extremos, né? Cheia, muito, alaga tudo, tem que sair da fazenda, seca extrema, fogo. Então, são situações que o pantaneiro que já está há tempo, o homem pantaneiro, ele já vivenciou e sabe lidar. Então, a questão assim, de manter a preservação das áreas ao redor dos rios, a mata ciliar, tudo isso é feito de forma super rígida e através de licenças ambientais. O produtor rural é a pessoa que mais está procura estar, né? É lógico que dentro de todas as atividades existem más pessoas, né? Pessoas que não seguem as leis, mas a maioria procura estar dentro do que a legislação pede. Para você fazer uma queimada controlada, por exemplo, você tem que tirar várias licenças, solicitar com antecedência, técnico vem olhar, a fiscalização. Então, eu posso dizer que o produtor rural, ele sabe a hora que ele vai usar o fogo para resolver alguma situação, para até combater o fogo, como o contrafogo que chama, né? Então, ele já viveu, ele sabe como lidar. Então, como lidar e como combater, né? Eu vou dizer assim, nós temos estruturas, várias vezes nós já saímos para ajudar vizinhos, eles vieram nos ajudar, é sempre assim. O homem pantaneiro é muito unido e ele quer cuidar do local de trabalho, é onde ele tira o sustento. Então, se ele pôr fogo proposital para queimar tudo, para fazer o gado dele morrer, o pasto, para ele tomar uma multa gigantesca, entendeu? Então, são coisas que não fazem sentido com o que está sendo falado do produtor rural. E eu acho, sim, que esse espaço que vocês estão nos dando está sendo muito importante, talvez, para esclarecer. Como eu digo, eu fico muito chateada com o distanciamento entre o homem rural e o homem da cidade, né? Nós já tivemos visitantes que achavam que o leite vinha da caixinha, a carne do supermercado, entendeu? Então, isso é triste, porque, afinal de contas, tudo que a cidade consome vem do campo, mas quando acontecem situações extremas como essa do fogo, é o pantaneiro, é o produtor rural, desculpa, que é o culpado. Só para a gente deixar claro, a Andréia, ela é também membro aí da Sociedade de Defesa do Pantanal, ela é produtora rural e também membro dessa Sociedade de Defesa do Pantanal. Doutor Valfrido, já é possível mensurar, por exemplo, o tamanho do desastre? Olha, hoje você, com imagem de satélite, você dimensiona facilmente a área atingida. Isso é uma forma de quantificar o desastre. Só que isso não responde às questões do que foi o impacto, por exemplo. Né? Falta muito conhecimento ainda para avaliar qual foi o estrago causado, por exemplo, na biodiversidade. A gente tem muito pouco conhecimento sobre as espécies, a relação delas com os ambientes e também das populações. E depois, tentar responder qual foi o impacto em termos numéricos fica muito prejudicado quando a gente não tem as informações, né? Uma das formas de fazer isso é ter informação anterior ao fogo, por exemplo, ao desastre ou qualquer outro incidente, no caso aqui é um fogo, e fazer essa medida depois. Mas nem isso nós temos. Os estudos com biodiversidade, com populações de animais, de plantas, são feitos em locais muito, muito determinados, muito pequenos, então você tem dificuldade de extrapolar isso para uma área muito grande. Né? Mas nós estamos fazendo um esforço hoje, junto com várias instituições, de tentar estimar o impacto na fauna para a gente ter uma medida um pouquinho aproximada do que foi esse desastre. Nós estamos aplicando no campo uma metodologia bastante reconhecida mundialmente e literalmente contando cadáveres, né? Então, a nossa ideia é dizer quantos animais morreram por quilômetro quadrado. Essa é uma forma de fazer. A gente vai fazer um esforço, estamos fazendo esse esforço para chegar o mais próximo possível, mas não vai ser a resposta taxativa, definitiva ou exata, né? Isso a gente não consegue fazer. Doutor Valfrido, se fala, por exemplo, que o Pantanal ele convive com fogo, e às vezes as coisas... essa afirmação às vezes até choca, né? Mas o fogo ele faz parte do ciclo natural do processo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
qualquer ambiente savânico, e o Pantanal é uma savana, o Cerrado é uma savana, eles têm o fator fogo como um fator ecológico muito importante, né? Muitas espécies dependem do fogo, da queimada eventual para fazer o ciclo de vida, né? Tanto espécies de plantas que dependem do fogo, como espécies animais que se beneficiam. Umas são prejudicadas, outras são beneficiadas, mas a diferença é a frequência com que o fogo natural acontece nos ambientes savânicos, né? Por raio ou qualquer outro motivo. Quando a gente coloca o ser humano na história, aí a coisa começa a mudar um pouco. De qualquer forma, você tem uma gangorra em que usar o fogo para manejar a vegetação, que é o que o fazendeiro pantaneiro faz para manejar a pastagem, limpar e renovar a pastagem, é uma coisa. Mas, por outro lado, você impedir o fogo dentro de uma savana, eliminar ele como fator ecológico, também é uma coisa errada, porque isso pode gerar desastres absurdos. Então, o que nós precisamos é achar as formas de fazer o uso correto do fogo, né, para que a savana continue funcionando como uma savana. E o Pantanal como savana, os pantaneiros sabem melhor que qualquer pessoa como que se comporta uma pastagem através do uso do fogo. Então, sabem aonde queimar e a época que queima. O problema é que nós temos uma tradição e uma cultura muito desenvolvida ao longo de séculos, né, e que se adaptou muito bem com o Pantanal como sempre foi. Só que nós temos um componente novo, que é a alteração do clima. Hoje nós temos o Pantanal, o ano passado choveu 25% menos em relação à média, e esse ano nós estamos se aproximando, se já não passamos, de 40% de déficit de chuva na bacia do Alto Paraguai. Isso é muito sério, porque o que nós temos quando você fala em mudança climática, os cenários piores, os mais sérios para a região do Pantanal, preconizam uma redução de 30% das chuvas na média, a partir de 2070 para 2100. Nós não chegamos lá, estamos longe disso. Então, esses eventos climáticos extremos, que também estão nos modelos de previsão de mudança climática, eles já estão dando cartão de visita de como vai ser o clima daqui para frente. Então, o que nos resta? A gente tem uma tradição de uso de um instrumento chamado fogo para manejar a vegetação, que é benéfico na savana, se ele é eliminado não é benéfico, e aí nós temos um clima que está mudando. Então, nós precisamos hoje juntar as duas coisas e achar formas de adaptar essa tradição, essa forma de manejo para um clima que está sendo alterado, né? Então, as soluções vão ter que vir agora, daqui para frente, e a gente tentar achar o caminho correto de como usar o fogo, continuar usando o fogo para o manejo de um ecossistema tão rico como o Pantanal. Senador, o doutor Valfrido falou agora essa questão de informação, né? Quer dizer, de você obter informação para poder ter uma ação efetiva nessa relação. E a Andréa também citou a questão da educação, de como trabalhar esse tema. Um dos objetivos, inclusive, da comissão é justamente esse, trabalhar a questão da educação do pantaneiro, né? É verdade, é muito bem colocado as duas participações, tanto do doutor Valfrido, da Embrapa, quanto da Andréa. Dizer a todos que, infelizmente, o dado que eu passei, eu me equivoquei, não é 2.916 hectares, e sim 2.916.000 hectares, é a maior queimada que o Pantanal já atravessou. E eu digo a você, há que se ter um planejamento mais apurado, mais efetivo, mais organizado. E eu penso que de tudo a gente tem que aprender e tirar boas lições. E eu acho que essa é uma oportunidade da gente fazer isso. O que o doutor Valfrido falou é muito interessante, porque as mudanças, a dinâmica da transformação, não só do clima, como da própria região, é algo inconteste e que precisa ser encarado, e a Embrapa tem um papel fundamental nisso, porque ela detém o caldo da ciência, da cultura, para poder passar para toda a sociedade como que nós devemos, de uma forma correta, fazer o manejo dessas questões. Andréa, você falou da questão, e a gente destacou aqui o comprometimento de muitos produtores em relação à preservação do Pantanal, a necessidade, inclusive, de se preservar e de se relacionar e conviver com o Pantanal, mas a gente sabe que as queimadas, a promoção de queimadas, muitas vezes, são instrumentos de limpeza de áreas. Como é que vocês estão trabalhando essa questão, por exemplo, junto aos produtores, para que isso, na verdade, seja uma coisa mais controlada e não se faça
o uso tão frequente aí dessas queimadas que acabam provocando, por exemplo, situações de descontrole por força aí, muitas vezes do vento, que é muito forte aí na região nesse período do ano? Não, essa época do ano não se faz queimada para limpeza de pasto. O produtor rural é a primeira pessoa que sabe disso. E ainda mais nessa situação de seca que está se alongando de 2 anos para cá, nós já não tivemos as chuvas que deveríamos, que normalmente teriam. Então, a questão de pôr fogo agora, o produtor rural sabe, se ele colocar fogo agora, ele é o principal prejudicado, entendeu? Agora, eu já presenciei que se eu não tivesse presenciado, não acreditaria, indo para uma fazenda na região de Corumbá, fui abrir uma porteira, uma bituca de cigarro no chão, em cima de umas fezes secas de boi, pegando fogo. E do lado de uma mata seca, que se eu não tivesse passado por ali, apagado e jogado fora a bituca, né, que foi o causador, talvez teria acontecido um incêndio. Aqui na fazenda nós também já tivemos uma situação de uma ventania, onde não teve raio durante o dia e simplesmente apareceu um fogo no meio de uma mata que ninguém chegava, não passava carro, era uma mata extremamente fechada, que era inclusive próxima das nossas trilhas, mas fechado, assim, e um brejo, porque a região do Pantanal tem áreas de brejos muito grandes, e simplesmente começou um fogo lá. Então, era uma época seca também, e nós fizemos acero para todo lado e o contrafogo para combater, entendeu? Então, são formas de combater e conscientização. Eu acho que a população é muito importante nessa parte de entender como que funciona a limpeza de pastagem. Você tem a época certa. O produtor rural nunca vai colocar o fogo sem estar preparado com caminhão-pipa, com acero na sua cerca, entendeu? Para não pular para o vizinho. E ainda mais que são coisas controladas. Como eu disse, toda profissão, tudo tem as pessoas que agem de forma correta e as pessoas que não. Mas eu tenho certeza que como o Valfrido falou, estamos numa situação de seca há 2 anos, que isso tem influenciado muito grande nessa questão de combustão grande da massa e dissipação rápida do fogo, né? Então, é importante realmente a gente fazer as pessoas entenderem a não jogar uma bituca de cigarro no chão, né? Evitar jogar lixo, inclusive vidro, por exemplo, ele pode intensificar o calor num pasto seco. Eu já vi também casos de incêndio por poste de luz que caiu o fio e pegou fogo. Então, são várias situações, né, que podem acontecer. É muito triste tudo mesmo, isso por exemplo, que tá o acidente... Ok, mesmo a situação do poste que caiu, na verdade, tem a ver com a ação do homem, né? Quer dizer, se aquele poste não estivesse ali, a gente sabe, por exemplo, que aquele poste é importante para levar energia elétrica até a propriedade, para que a própria atividade econômica e a subsistência aconteça lá nas regiões mais distantes. Agora, doutor Valfrido, a gente sabe que a intervenção do homem ela vai acontecer necessariamente naquela região, mas por onde o fogo passou, por exemplo, é possível a recuperação biológica daquele sistema, daquele ecossistema que foi destruído? Quando a gente olha, por exemplo, e vê aquela terra toda seca, a mata toda queimada, animais mortos, é possível essa recuperação natural do Pantanal que já foi atingido pela queimada? A gente tem que pensar que o incêndio é um evento, né? E a vegetação do Pantanal, ou de qualquer savana, ela é extremamente resiliente, ela recupera muito rápido, volta a ficar verde algumas poucas semanas, um mês, você olha para essas áreas, parece que não aconteceu nada. O problema que nós temos é quando o fogo é incidente ano após ano, e aí você começa a alterar as coisas, né? A vegetação pode ser modificada pelo fogo, né? Nós temos situações, por exemplo, no Pantanal, em que você chega numa determinada mata, que você pode olhar na imagem satélite, é uma floresta, você chega lá, basicamente tem palmeiras. E embaixo dessas
palmeiras não nasce nada, são os acurizais, né? Os acurizais, quando já não tem árvore por cima dele, emergente na floresta, e não tem nada embaixo, indica que esse local foi sendo aos poucos degradado por incidência de fogo. As palmeiras não morrem com fogo de uma forma geral, pela própria anatomia dela. Mas as árvores, que não são palmeiras, né, elas crescem de dentro para fora. Então, a parte viva de uma árvore é a parte externa do tronco. E o fogo atinge exatamente esse ponto. A palmeira, por mais que queima, o miolo dela continua vivo e a palmeira sobrevive. Com o tempo, isso vai gerando uma tipo de vegetação onde predomina a palmeira. Isso é indicativo de décadas ou séculos de incidência de fogo. Nós temos áreas assim no Pantanal, é bem específico, a gente tem os dados mostrando isso muito claramente. O que eu quero dizer com isso é que tudo depende da incidência do fogo, de qual é a recorrência dele, se você queima constantemente, ou você queima eventualmente, ou é um acidente, né? A gente sabe que o fogo deve queimar área de cerrado e campo, nunca floresta. Floresta não é uma área que deveria ser queimada. Então, por outro lado, quando a gente fala em impacto, a gente olha a floresta, mas ela é uma estrutura viva, só que para ela se manter, existe uma série de outras coisas lá dentro que fazem essa floresta funcionar. São aquelas espécies que têm um papel ecológico muito importante. Se pensar nos polinizadores, as abelhas nativas, nesses incêndios como estão ocorrendo no Pantanal, essas colmeias são eliminadas em vastas regiões, né? Você pegar cupim, que é um grupo de espécies que é extremamente importante para fazer a reciclagem de matéria morta, né, de nutrientes dentro do ecossistema. As formigas fazem um papel semelhante. Passarinhos pequenos dispersam semente. Então, esses organismos fazem a máquina chamada floresta ou vegetação funcionar o tempo inteiro, né? Aquilo é uma coisa dinâmica. Um fogo desse elimina em grande escala essas espécies. Aí o ecossistema se mantém na estrutura, porque a vegetação volta a ficar verde, mas empobrecida dentro desses mecanismos que fazem ela ser um ser vivo praticamente, né? Então, a gente não sabe medir esse impacto, porque a gente não enxerga esses animaizinhos mortos, abelhinhas e coisas assim. Mas certamente o impacto é muito grande. Nós fizemos um levantamento agora de quantas espécies de aves, por exemplo, estão fazendo ninho no Pantanal nessa época do ano. São mais de 50 espécies que têm ninho entre julho e outubro. Esses ninhos que estavam com ovos ou filhote foram todos eliminados numa região muito grande, né? Quase 3 milhões de hectares. Então, o que a gente fala de impacto não é só a questão visual da floresta queimada, do animal morto, ou da cerca do proprietário que foi queimada, todos os postes perdidos. É muito mais, é o que vem depois. Eu coloco a cerca nisso, porque se uma floresta fica verde e volta a estar bonitinha, mas lá dentro as espécies estão impactadas, uma cerca queimada no Pantanal, milhares, centenas de milhares, sei lá, de muitos postes, né, milhares de postes perdidos, isso indica que árvores vão ter que ser cortadas para repor esses postes. As madeiras do Pantanal geralmente são tiradas localmente para postes de cerca, ou seja, você continua tendo impacto, né? Então, quando a gente fala o que acontece na vegetação, como você perguntou, é uma coisa que tem vários níveis de abordagem, ou vários aspectos que são impactados negativamente. Então, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais completo da história, para que a gente também tenha esse susto do que é que nós estamos causando quando acontece um evento como esse, para que a gente tenha força, ou seja, a responsabilidade de buscar as melhores formas de fazer uso do fogo no Pantanal. Por exemplo, unidade de conservação que algumas tentativas de eliminar o fogo, nenhum fogo é permitido, isso já está mudando, né? Você tem áreas protegidas que cria aquela massa, não tem o boi, a massa vegetal vai aumentando, o fogo quando incide ali é muito sério. Então, as áreas protegidas vão ter que aprender a usar o fogo de uma forma correta para manejar aquela savana também, para que isso não vire um desastre. Então, tem toda uma adaptação de quem está dentro do Pantanal, seja produtor, seja áreas protegidas, para reaprender e reajustar toda essa forma de usar o fogo como um instrumento de manejo. Isso aí é uma coisa que é fundamental hoje e nós vamos ter que fazer isso, e o peso do que nós estamos tentando trazer em termos de medida de impacto pode ser econômico para o fazendeiro, porque tem perda de reses, perda de cerca, perda de pasto. Por exemplo, se o fogo vai num pasto de braquiária cultivada, ela é perdida. Então, essas perdas e a perda biológica, isso tem que impactar para que a gente tenha, no conjunto da sociedade, uma indução na busca de formas mais corretas e políticas públicas também, que incentiva quem usa corretamente
o fogo ou qualquer uso bioma, né? Eu acho que para o pantaneiro está precisando políticas públicas que remunerem, de alguma forma, compensem as pessoas que fazem o manejo correto do Pantanal, né? Isso é um instrumento que está, seja por certificação, seja por incentivo fiscal, juros mais baixos, tudo baseado numa avaliação de uma propriedade, e que essas propriedades que são bem manejadas mereçam um prêmio que melhore sua economia, né? Já que elas estão causando baixo impacto e, ao mesmo tempo, cuidando de um patrimônio que é de todo mundo. Então, a gente tem que começar a criar políticas públicas de premiar, remunerar de alguma forma, compensar essas pessoas que fazem o uso correto. Ok, doutor Valfrido, eu vou pedir, a gentileza do senhor, vou pedir um tempinho, vou pedir também um tempinho ao senador Nelsinho Trade e também a Andréia, que está conosco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já, porque a gente tem que saber o seguinte: será que tem culpado em toda essa história? Vamos saber daqui a pouco. É já já. Agromanhã. Cotações, entrevistas, debates e muita agroinformação. 2 horas de notícias em um canal totalmente dedicado ao agro, de segunda a sexta, às 9 da manhã. A gente poderia dizer, deu um impulso, deu um boost, deu uma acelerada, deu uma atualizada, deu um jump, deu um refresh, deu um upgrade, deu um turbo. Mas tem um jeito mais simples de dizer tudo isso. Dê um BTG. Porque dar um BTG é contar com mais segurança na construção da sua história. E soluções completas. Nós voltamos com o Agrodebate desta quinta-feira, mas agora vamos fazer uma pausa para saber as notícias do Agronoite, que começa daqui a pouquinho com o Marcelo Dias. Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Agrodebate. Olha só, hoje o presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil está de parabéns pela forma que preserva o meio ambiente durante a inauguração de uma usina fotovoltaica lá na Paraíba. E nós vamos conversar ao vivo também com um dos representantes da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, o Roberto Vac. Ele é coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Marfrig. É daqui a pouco, logo depois do Agrodebate. Leandro. Obrigado, Marcelo. Nós voltamos então com o Agrodebate de hoje, quando estamos discutindo as queimadas que estão afetando o Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense. Participam dessa conversa o senador Nelsinho Trade, que é do PSD do Mato Grosso do Sul, também o pesquisador da Embrapa, o doutor Valfrido Thomas, e a pecuarista Andréia Lúcia Coelho, que também é representante da Sociedade de Defesa do Pantanal. Os dois estão conosco por meio do Skype. Senador, um pouquinho antes de ir para o intervalo, eu coloquei um questionamento aqui. Existe culpado em toda essa história? É difícil de responder isso aí. Eu digo a você que mais importante do que achar qualquer culpado é nós atravessarmos esse momento. É um momento muito delicado. Eu imagino aqueles que estão próximo de onde está tendo essa queimada, a respiração, eu sou médico, é afetada, as alergias no globo ocular é afetado, lacrimejamento, existe uma propensão maior de doenças das vias respiratórias, e isso para não falar da fauna e da flora que é destruída. Mas eu queria aqui dizer o seguinte: tão importante quanto isso é nós organizarmos de uma forma assim, como se fosse um protocolo, uma coisa a ser seguida por todo mundo, porque, como disse a representante que mora lá no Pantanal, que vivencia isso o dia todo, o tempo todo, existem aqueles que cuidam, que preservam, que fazem as coisas certas, como existem aqueles que acabam por levar a um erro determinadas ações e atitudes e acaba ocasionando toda essa situação. Vai ter que, infelizmente, com as investigações que já estão em curso, procurar identificar
alguém que agiu de forma inadvertida, alguém que possa ter desvirtuado a forma profissional e correta como o pantaneiro sempre enfrentou essa questão e ser punido exemplarmente para que isso não possa vir a acontecer de uma forma no futuro. Essas questões muito bem colocadas também pelo Dr. Valfrido, de procurar incentivar, ou através das questões tributárias, ou mesmo com uma compensação nos futuros empréstimos, aquele que faz o dever de casa, aquele que é o exemplo, justamente para poder dar o exemplo para os demais. Então, medidas como essa, eu penso que é num planejamento futuro que precisa ser realmente debatida, discutida e colocada em prática. O que não pode acontecer mais é, ano após ano, a gente vir aqui ocupar esse espaço, lamentar e as coisas continuarem sempre do mesmo jeito como a gente observa que nos últimos anos tem acontecido. Senador, são duas vertentes, quer dizer, se por um lado é necessário apertar o torniquete, quer dizer, tornar a legislação mais rigorosa para quem comete o crime ambiental, por outro lado também é preciso estimular o produtor que age de forma correta. Nesse sentido, o senhor acha que é possível construir de fato uma solução legislativa que é factível para a região pantaneira? Eu acredito muito nisso e quero aqui confessar que o Dr. Valfrido me estimulou a poder estudar, até junto com o pessoal da Embrapa, ações legislativas que a gente possa colocar como proposta para ser debatido no Congresso e prestigiar aquele que realmente merece e precisa ser prestigiado. E, em detrimento a isso, dar o exemplo para aqueles que fazem a coisa errada. Então, eu acho que eu saio muito melhor do que eu entrei nesse debate, vendo também o testemunho de quem está lá sofrendo com essa questão, que realmente não se pode generalizar, porque muitas vezes se coloca como se fosse uma situação genérica, e não é bem assim, tem lugares que não está sofrendo tanto, são 20% do território do Pantanal que está sendo sofrido, quer dizer, a grande parte não está, 80%, mas a gente tem que tirar lições dessa situação toda, e eu me disponho, junto com toda a nossa paridade que temos no Congresso, pessoas que sofrem com esse problema. Nós temos senadores que são voltados diretamente para essa questão do agro, senador Wellington Fagundes, senador Carlos Fávaro, e os demais que compõem a comissão, para a gente poder realmente tirar lições disso aqui e avançar na questão da legislação. Andréia, quer dizer, a gente sempre fala e todo mundo, na verdade, a primeira ação é apontar o dedo para alguém e culpar essa pessoa, né? E você disse, por exemplo, que o pantaneiro, em sua maioria, naturalmente, existem pessoas que não agem de forma correta, isso é em todas as profissões, em todas as atividades econômicas, a gente já deixou isso claro. Mas esse pantaneiro que age, de fato, de forma correta, isso que a gente falou agora há pouco, por exemplo, a sugestão do Dr. Valfrido, e agora o senador Nelsinho Trade reforçando essa questão de alguma maneira, remunerar o produtor rural que consegue preservar e agir de forma correta, quer dizer, ter as boas práticas de conservação dentro da sua propriedade. Esse processo também é importante para dar um estímulo para o produtor que mantém a floresta em pé, que preserva pela fauna, que mantém aí os rios, as margens dos rios preservados, quer dizer, que são tão importantes, tão fundamentais aí para a região pantaneira? Eu acho que seria muito bem-vinda uma proposta nesse sentido, só ajudaria a melhorar a gente a cuidar da nossa terra, né? Mas eu acho que, paralelo a isso, um trabalho de conscientização da população em geral também, em relação a lixo, a escoamento das grandes cidades, né? Saneamento básico, enfim, várias coisas que impactam também, né? A poluição em geral, impactam o ambiente, né? Doutor Valfrido, a senadora Simone Tebet, que faz parte da comissão e que é a presidente da Comissão de Justiça do Senado, ela fez uma sugestão
e já deve ter apresentado, inclusive, a sugestão de incluir, por exemplo, o bioma Pantanal no Conselho Nacional da Amazônia, e justifica afirmando que, na verdade, a correlação entre o regime de chuvas do Pantanal, tão fundamental para o Pantanal, ele é determinado exatamente pela floresta amazônica, como, de resto, o regime de chuvas aqui no Brasil e em muitas partes do mundo. O senhor entende que, de fato, é importante fazer essa correlação ou, no fim das contas, isso acaba confundindo quando se coloca, por exemplo, dois biomas numa mesma discussão? Eu acho que isso tem uma ligação direta com a tua pergunta do intervalo, de quem é o culpado, né? Eu concordo com o senador que a gente não tem que estar buscando apontar quem é quem, não demonizar o proprietário rural, porque, na verdade, o culpado somos todos nós, né? A gente tem, o planeta inteiro está levando o planeta a uma mudança climática, e a dimensão da catástrofe que a gente vê hoje é função de mudança climática. Isso aí não é uma seca comum, como muita gente pensa, é uma seca corriqueira, é mais uma época de seca. Não é isso. Nós estamos realmente entrando numa situação muito séria daqui para frente, e a Amazônia tem um papel muito claro nisso. Eu só não sei, realmente não tenho essa capacidade de imaginar se seria problemático, causando confusão. Mas a ideia é interessante porque ela mostra a conexão entre as coisas, né? Voltando a essa questão de quem é o culpado, e também pegando esse gancho do que fazer, eu acho bem interessante que as autoridades pensem em maneiras diferenciadas de premiar ou incentivar indiretamente quem realmente faz as coisas certas. A Embrapa Pantanal tem um sistema que ela desenvolveu e está aprimorando cada vez mais, que chama-se Fazenda Pantaneira Sustentável. A sigla é FPS. É um sistema que é cheio de indicadores, indicadores da dimensão ambiental, da econômica e da social, em que você avalia as propriedades e começa a fazer um ranking delas, né? Dá uma nota de sustentabilidade para essas propriedades. Com isso, você pode usar isso como instrumento para a política pública, porque as fazendas que estão muito bem colocadas podem receber um selo de sustentabilidade, pode receber incentivo fiscal, pode receber linhas de juros mais facilitadas, financiamento facilitado na rede bancária. Então, é um instrumento que já existe e hoje nós estamos implementando ela junto com uma parceria bastante forte com a Federação de Agricultura do Mato Grosso, né, a FAMATO, a Associação de Criadores do Mato Grosso, que é a CRIMAT, o Senar e também a empresa estadual de economia agropecuária, né, o IMEA. E junto com a Embrapa, nós já estamos implantando isso em 15 fazendas no primeiro momento, num programa já de implantação da Fazenda Pantaneira Sustentável. E a Embrapa também está em negociação, em conversas com a FamaSul, para que o mesmo programa seja estabelecido aqui no Mato Grosso do Sul e a gente começar a agregar propriedades que se encaixam dentro de padrões muito claros de sustentabilidade, tanto da área de formar pasto, a área de uso do fogo, de limpeza de pasto, todos os aspectos que estão relacionados com a fazenda. E esse sistema é interessante porque ele tem uma base que chama-se credibilidade. Qualquer sistema de avaliação para dar prêmio para A, B ou C, ele tem que ter, no mínimo, uma base científica bem forte e daí criar uma credibilidade, porque se você propõe um sistema que não tem credibilidade, ninguém vai se interessar por ele, o mercado não se interessa, porque qualquer um pode questionar. Então, nós já temos, senador, só respondendo ao seu desafio, o instrumento para o Pantanal já existe e está sendo aprimorado. Nós precisamos utilizar, ampliar, a quantidade de fazendas, e já tem muito proprietário do Mato Grosso do Sul interessado atualmente em implantar o Fazenda Pantaneira Sustentável, né, o FPS, e ele funcionar como um indutor, ou incentivador da adoção de boas práticas. Então, ele tem também um componente de atrair as pessoas para fazer as coisas certas, atendendo o que a Andrea está propondo de educação. Ele tem, então, essas facetas todas. Então, eu acho que a gente tem como avançar nessa área bastante, direcionando pesquisa científica para responder questões muito específicas, mas no conjunto da obra a gente ter todas as boas práticas associadas ao Fazenda Pantaneira Sustentável e usar isso em benefício de quem realmente faz o uso sustentável do Pantanal, conservando e mantendo as tradições, a cultura, a paisagem, a biodiversidade. Eu acho que esse é o mecanismo e esse é o caminho que nós precisamos seguir.
Até porque essa questão ela é muito explorada, inclusive fora do Brasil, e a imagem do país acaba ficando bastante afetada, né, senador? É verdade. O telespectador precisa ficar ciente, e os debatedores, e o nosso âncora, que de uma maneira muito competente está lidando com esse debate. Eu sou presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E eu tenho como dever e legitimidade de receber as delegações de fora que vêm visitar o Congresso brasileiro. E o ano passado eu recebi várias delegações da Europa e todos parece que combinaram um discurso, muito preocupados com essa imagem do Brasil lá fora. E eu ouvi uma mensagem muito clara de que eles vão repensar, porque tem que passar pelo parlamento, a aprovação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, de como que eles vão se portar na votação diante das notícias que chegam lá a respeito das questões ambientais. Isso me preocupou, isso também preocupou o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, que de pronto resolveram criar esse Conselho da Amazônia. Eu achei uma medida muito interessante. Nós também idealizamos a volta do Parlamento Amazônico, justamente para que o Legislativo, de forma mais independente, possa passar de uma maneira mais clara uma narrativa mais correta, porque essa questão acabou politizando. Um lado puxa para uma tragédia e o outro por uma normalidade. A gente tem que realmente verificar o que realmente está acontecendo, passar essa narrativa para fora, para que os prejuízos não venham a ser maiores do que a situação que nós estamos enfrentando. Em relação a essa ideia muito bem colocada pelo Dr. Valfrido, eu fui prefeito de Campo Grande em 2005 a 2012. E lá nós desenvolvemos um projeto que vai servir de inspiração para a nossa ação daqui para frente, junto com a Agência Nacional de Águas, premiando em dinheiro o proprietário que preservasse a mata ciliar dos córregos que faziam parte da bacia chamada lá Guariroba, que é a responsável por quase 70% do abastecimento de água da cidade. Foi um projeto inovador na época, que eu me orgulho muito, porque hoje, se a minha cidade tem uma condição satisfatória, não só na questão do saneamento, que tem quase 80% da sua ligação e tratamento da rede de esgoto, uma capital, mas também a questão da abundância na água, muito se deve a essa ação lá atrás. E realmente dá certo, porque um faz, recebe, dá o exemplo para o outro poder fazer. E aquilo foi uma corrente que acabou agregando muito para a cidade. Eu acho que esse é um caminho muito inteligente que foi aqui colocado. E eu aqui me comprometo que eu vou focar nessa questão daqui para frente. O senhor falou uma coisa importante, aliás, Campo Grande é uma bela capital, maravilhosa, e o senhor falou da questão do exemplo. E eu não posso deixar de perguntar, por exemplo, porque ainda no ano passado, sinais que foram emitidos pelo presidente da República, talvez num erro de comunicação, de alguma maneira foram interpretados esses sinais como digamos assim, vamos avançar nessa questão da legislação ambiental, ou seja, vamos superar e passar por cima de algumas questões, porque agora vai se modernizar do ponto de vista, na opinião dessas pessoas, ou seja, abrir a porteira para que, de fato, sem querer nem fazer nenhuma analogia aqui ao que já foi dito no passado, mas ficando preso. Em que medida, senador, de fato, aquela ação do presidente, aquelas palavras, hoje mesmo ele disse que o Brasil é um exemplo na questão da política ambiental. Em que medida a posição do presidente Jair Bolsonaro, ainda no ano passado, quando a floresta amazônica queimava e ardia também, e ele negava essa afirmativa, acabou, de alguma forma, estimulando atitudes, muitas vezes, criminosas que a gente acaba vendo? Como é que o senhor interpreta isso? Olha, eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto de fazer um juízo de uma situação em cima de um debate político. Eu acho que isso acaba por contaminar toda uma situação que já está doente, que já está sofrendo, que está demandando auxílio, ajuda de todo mundo. Realmente, uma mensagem como essa pode soar, por um lado da interpretação, como uma liberdade maior para ações dessa natureza.
Mas, por outro lado, pode também constatar que aquele encaminhamento de um rigor mais apurado nessa questão deverá, conforme o presidente colocou, ser repensado com exemplos modernos que não venham a agredir o meio ambiente, que não venham devastar, que não venham desmatar, que não venham a causar queimadas, mas que possam gerar desenvolvimento de renda, de riqueza na região onde ele está sendo apregoado. Porque o que a gente ouve também dos parlamentares lá da região norte é que a pobreza está sentada em cima da riqueza sem poder explorá-la. Então, esse lado tem que também ser visto, tem que ser conduzido, tem que ter um protocolo para que essas pessoas que lá têm um padrão de vida que muitas vezes a gente nem passa pela cabeça que pode existir no nosso meio de hoje, como uma situação paupérrima, sem saneamento, sem alimentação, eles também, em cima de uma riqueza natural, eles têm que realmente usufruir um pouco disso para a sua própria subsistência. Isso é algo que não é fácil de ser conduzido, mas eu acho que com a Embrapa do lado, uma baita de uma instituição que orgulha todo brasileiro, eu acho que, e com outras entidades dessa natureza, com as universidades. Agora, uma coisa que a senadora Simone colocou hoje, e eu quero registrar aqui, pela primeira vez a gente viu sentar numa mesma mesa as ONGs ambientalistas e os produtores, justamente para se unirem no sentido de avançar nessa questão. E passou na minha cabeça aqui, não tem nada a ver, mas é um exemplo que eu constatei de perto. Nós fomos na missão humanitária lá para o Líbano, chefiada pelo presidente Temer. Muito bem chefiada, diga-se de passagem. Lá ele reuniu as divergências religiosas que normalmente, quando se sentam, você não senta de frente ao outro. Tamanha é a rivalidade, as divergências políticas, e fez o seguinte combinado com todo mundo: vamos atravessar esse momento difícil numa união, depois que passar isso, vocês voltam a ter diferenças de vocês. E isso foi aplaudido. Então, eu acho que isso serve de exemplo para agora. Vamos todos se unir para a gente atravessar esse momento difícil e depois deixa as divergências para os momentos de maior bonança. É isso que a gente espera. Gente, infelizmente, o nosso agrodebate de hoje está chegando ao final. Eu agradeço demais, doutor Valfrido. Obrigado pela gentileza da sua participação, pela sua atenção, pela sua disposição em estar conosco no programa de hoje. Ok. André. Sim. Andréia, obrigado pela gentileza da sua participação também. Eu agradeço demais a sua disposição em estar conosco aqui no Agrodebate de hoje. Muito obrigado pela sua participação mesmo. Muito obrigada. Só adicionar um pouquinho, eu acredito que o Nelson Tradi falou, seria importante essa questão dos inimigos, né, as ONGs e o produtor rural. Eu acho que isso tem que ocorrer uma união e o aprendizado que cada um pode trazer. Eu acho que esse também pode ser um caminho que vai somar na preservação do meio ambiente. Boa noite, obrigada. Senador, muito obrigado pela sua participação também. Muito obrigado, André. Muito obrigado também, senador, pela sua participação aqui no nosso Agrodebate. Agradeço, De Souza, quero cumprimentar o doutor Valfrido, a Andréia e a toda a produção desse programa, e em nome de todos os integrantes da Band, parabenizá-lo por esse canal agro que vocês fizeram e que veio realmente a preencher uma lacuna para o agronegócio do Brasil. O doutor Valfrido, a gente ficou prejudicado na sua despedida. Eu, então, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, viu, doutor Valfrido? Eu que agradeço
agradeço a oportunidade. Então, muito obrigado a vocês, muito além de obrigado aos expressar senhores pela ideias, participação. Para você que nos assistiu também, muito obrigado pela companhia e a gente se vê. Tchau.